Irmãos, antes da gente começar a dar uma palavra aqui para a gente iniciar na onde a gente parou, eu queria passar uma curiosidade para os irmãos. O tema que nós tivemos no aniversário da igreja, fogo, né? E vocês sabem que fogo são 3 elementos, né? Combustível, oxigênio e ignição, né? Interessante que essa área eu faço, essa parte de fogo, essas coisas assim, eu trabalho dando aula, né? E interessante, irmãos, que vejam bem, o carvão, não sei se vocês observaram, já fizeram churrasco, receberam churrasqueira? Normalmente o carvão, se você pegar o fogo, mesmo o fogo, ele, ou colocar a gasolina ou o álcool, tacar fogo, ele não chega a pegar constantemente, não é isso? E é madeira. E a madeira não pega normalmente, tá? Porque veja bem, a primeira condição que a madeira tem que ter pouca umidade. Ou seja, o carvão tem que ter pouca umidade para ser um carvão bom, uma madeira boa, pouca umidade, tá? Depois, há um aquecimento ali para que o gás liberado pelo carvão ou pela lenha, existe um gás que é liberado ali. E é esse gás que pega fogo. Ok? Então, assim, não é direto. Por isso que a gente não consegue fazer. A gente tem que preparar algo para que essa umidade vá, entendeu? E depois que o fogo acenda. Ok? Eu entendo isso aí, uma questão, a preparação antes do fogo. Porque não é só a lenha. A lenha tem que ser acesa. E é nesse acendimento que é necessário para se pegar fogo. Entenderam o que eu quero dizer? Então, espiritualmente dizendo, se for analisar assim, né, nós temos a lenha, mas nós temos que também entrar com a ignição, entrar com a aprovação da queima, que é a liberação desse gás. E a outra curiosidade é o seguinte: por que tirar as cinzas? Por que tirar as cinzas? Tirar as cinzas, irmãos, é o seguinte: a cinza não queima mais, ok? Ela faz parte da lenha queimada. Só que se ela permanecer ali, ela vai atrapalhar a queima, ela atrapalha a combustão, porque ela se torna num local, porque o fogo ou ar, ele entra de baixo para cima. E se tiver cinza, ela não vai pegar. Deu para vocês entenderem? Por que Deus pede para que seja retirado essa cinza? E ela vai atrapalhar a queima. Entendeu, irmãos? Amém. Então é interessante. Até gostei, estou pedindo para Deus, né? Um dia, uma palavra, um ensino e tal, sobre esse tema, que eu gostei demais, viu? Gostei das pregações, de todo, na verdade, de toda a festividade, né? Principalmente das palavras que foram trazidas através desse tema. Então eu senti vontade, porque você vai ouvindo as pessoas falar e você vai mexendo com a sua cabeça, né? O conhecimento que você tem. Amém? Irmãos, para começarmos, vamos ler aqui dos atributos de Deus. Vamos ler em Isaías 4, pode abrir aqui, Isaías 46, 9 e 10, para que a gente possa começar o nosso estudo. Nós entendemos, irmãos, anteriormente, nós vimos que o primeiro ponto que foi colocado na aula passada foi: nós temos o DNA de Deus. Quando Deus soprou na nossa narina, na narina do homem, Ele fez com que o homem sentisse, e esse é algo sutil, sentir a necessidade de buscar ao Criador. Depois nós vimos também que com a vida do pecado, né, muitos
se dispersaram e procuraram e buscaram outros deuses, né? Foram para outros caminhos, buscando Deus Sol, Deus Lua, Deus isso, Deus aquilo, né? E aí foi se proliferando essas coisas, esses deuses, que para mim, esses deuses são pelo ser humano, ok? Então isso é muito importante. E também vimos que Deus, ele tem os atributos comunicáveis e os incomunicáveis, ok? Nós estamos vendo os incomunicáveis, aquele que realmente faz parte do nosso Senhor. Então vamos ler Isaías 46, 9, e vamos se colocar de pé, vamos perder a nossa reverência aí nessa parte, tá? Vamos ler, pode ser no telão também, à vontade. Lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim. Continuando, que anunciou o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que te digo, o meu conselho será firme, e farei toda a minha vontade. Poder sentar, irmãos. Aqui, irmãos, para dar uma continuidade, vamos falar sobre a onisciência de Deus. Ou seja, vocês conhecem muito bem, saber todas as coisas. Tem uma presciência até das coisas que acontecem. Ele conhece tudo, ok? Conhece tudo de antemão. É um desdobramento da sua onisciência. Então sabe tudo, conhece de tudo. Lemos aí Isaías, né? Mas temos referência em Hebreus 4,13, temos também em Romanos 8,29, ok? Então Deus conhece todo o presente, passado e futuro. Ele conhece. Vocês vão ver, temos aí também. Não vamos ler muitos versículos, tá? Porque nós sabemos aqui, se alguém se interessar, eu posso passar uma cópia, não tem problema, tá? Mas são referências que enfatizam essa onisciência de Deus. Salmo 147, 5. Salmos, abre para nós, por favor. 1 João 3,22, que fala sobre essa questão do presente, passado e futuro. Então é algo, vamos dizer assim, notório para nós, que somos obreiros de Deus, que hoje nós estamos só com obreiros aqui, né? Deus sabe todas as coisas de modo pleno, sem esforço algum. Salmo 147, 5. Grande é o nosso Senhor, e de grande poder, e o seu entendimento é infinito. Então, está aí afirmando a nossa colocação. Então, não há coisas ou assunto que ele não conheça melhor que os outros. Deus nunca tem dúvidas, nem busca as respostas, ok? A não ser quando, no modo didático, ele fala com os homens. Vamos citar um exemplo? Adão, aonde estás? Lembram disso? Deus sabe onde Adão está, mas ele faz essa pergunta, acho que eu chamo de pergunta retórica, né? Uma pergunta que, mas na verdade, não é, estou falando errado, perdão, não é retórica, porque ele espera de Adão a resposta, certo? Né? Jesus disse. Não é retórica, porque ele sabe ele sabe, né? Mas ele queria que Adão se manifestasse. Retórica, assim, às vezes a pessoa não precisa responder, mas nesse caso, né? Jesus fazendo essa pergunta: que queres que eu te faça? Não é isso que Jesus faz? Isso é muito importante, tá? Então as Escrituras destacam um conhecimento ilimitado de Deus. Então, tranquilo,
Todos nós conhecemos. Mas, pastor, por que nós estamos falando isso? Por que nós estamos estudando isso? Porque cada vez que nós estudamos, cada vez que nós repetimos, cada vez que nós conhecemos mais a palavra, mais nós gravamos no coração e mais temos condições de transmitir. Então, se fosse aqui, sim, né? A palavra de Deus diz que, a palavra de Deus fala que nossa mente ela vai renovando, porque a palavra renova para nós. Então nós renovamos em conhecimento, e isso é importante, ok? A onipotência de Deus, a onipotência de Deus, a onipotência de Deus não é a onisciência, a onipotência, né? Então, Salmo 91:1, coloca aí para nós, por favor. Deus Todo-Poderoso. Então nós temos aí Daniel 4:23, temos Gênesis 50:20, tá? Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Quem que é o Onipotente? Nosso Deus, ok? Então nosso Deus é onipotente. Mas tem um detalhe que eu aprendi, não sei se o pastor Paulo pode mostrar, está lembrando nos seus estudos aí, não sei se ele estudou, tá? Deus, ele tem limitações deixa eu ver a palavra, autoimpostas. Nunca viram isso? Limitações autoimpostas. Olha, vou ler o versículo que vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Olha, depois eu vou falar a referência. Sim, estabeleço o meu pacto convosco. Não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e não haverá mais dilúvio para destruir a terra. Gênesis 9:11. O que Deus fez? Ele autoimpôs, ou seja, ele não fará mais isso. Entendeu? Autoimpôs, ele mesmo falou isso daí. Certo? Estou certo na minha afirmação? Perfeito, amém. E ele tem também, Deus tem limitações por definições. Limitações por definições. Deus não fez todas as coisas, Deus não criou todas as coisas, mas Deus criou coisas limitadas também. Olha como é interessante isso. Por exemplo, tá? 2 mais 2, quanto que é? 4. Não é 6. Não. Não tem como mudar isso. Não. Tem como mudar isso? Não. Deus criou dessa maneira. Então é algo limitado. Foi Deus que criou. Deus, na verdade, criou a matemática. Correto? Não é isso? A matemática não tem as limitações? Não tem as situações da matemática? Tem. Entendeu? Outra coisa importante, essa lógica não pode deixar de existir, tá? Mas tem um detalhe com relação a Deus, é o sobrenatural, ok? É o sobrenatural, é o poder de Deus se manifestando de uma maneira incompreensível. Por exemplo, tá? Lucas 19:40. O que tem lá em Lucas 19:40? Lucas 19:40, vamos ver? Por ser Deus do impossível, estas limitações não o tornam um Deus imperfeito. Não o torna Deus imperfeito. O que Lucas 19:40. E respondendo, ele disse, Jesus, né? Digo-vos, pois, se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Ele está falando uma mentira? Ele está falando uma inverdade? Ele está falando algo que pode ocorrer. Jesus não fez um teatro aí, não. Jesus colocou uma condição. Se nós não abrirmos a boca, as pedras vão falar. Então, olha que interessante. Então, Deus não mudará as leis que Ele já determinou, a não ser na questão do milagre.
Por exemplo, né? Pessoas que são curadas, que não, a medicina desengana, né? Pessoas que você viu que ali não tinha mais jeito, mudaram, ok? Mudou. Certas coisas que acontecem no mundo também, por exemplo, um homem que, na verdade, um acidente, vou falar, um acidente que houve numa rodovia, um caminhão de ponta cabeça, totalmente chapado, um caminhão baú, totalmente chapado, de ponta cabeça, não, perceberam um barulhinho vindo debaixo do caminhão. Sabe que tinha debaixo do caminhão? Uma pessoa. Saiu de lá sem nenhum arranhão. Olha como é interessante. Então, o que você acha que é impossível que alguém esteja morrendo lá? Deus é Deus da vida. Amém. E Deus é Deus do livramento. Glória a Deus. Ok? Então, tem essas situações. Então, a perfeição de Deus não permite que ele se torne imperfeito no uso da sua onipotência. Ok? Então, ele é a perfeição. Onipresença. Então, outro atributo de Deus incomunicável. Ok? Ele está em todo lugar. Deus está presente em todo lugar simultaneamente. Salmo 139, 7 a 10. Tá? Ele não tem também um espaço limitado. Ele não é limitado no espaço. Ok? Não é limitado. Isso vocês até já sabem. Ok? A onipresença não é o mesmo que diz o panteísmo, e que iguala o universo a Deus. O panteísmo faz isso. Ele iguala o universo a Deus. Deus é maior que o universo. Ok? Então é um grande erro pensar nesse sentido, tá? A distinção entre Deus e a criação, apesar da sua presença, está em toda parte. Então, Deus está em todos quanto é lugar. Isso aí é notório para nós, não tem problema nenhum. Bom, então, outro atributo de Deus, que não é comunicável, não comunica, ele faz parte dele, a autoexistência. Ok? Deus existe em si mesmo e não depende de nada. Ok? Então, isso é uma afirmação que se encontra em Êxodo, capítulo 3, versículo 14, e João 5, 26. Mas é diferente de nós, que nós dependemos de uma situação, né? Nós dependemos de nada. Então, irmãos, esses são os atributos incomunicáveis, né, de Deus. Então, não há condição de transmitir, de ser passado para o homem esses atributos. Ok? Então, nós vamos para agora, que é os atributos comunicáveis. São atributos relativos, são atributos que o homem tem relação com o homem. E o interessante, irmãos, que eu quero dizer para vocês também, que é o seguinte: muitos desses atributos de Deus, o homem, ele capta atributo. Ele recebe, além de receber esse atributo de Deus, ele também absorve muitas coisas nesses atributos. Vamos ao atributo mais comum, né? O atributo que Deus é amor, ok? Então, o amor de Deus é o amor ágape, é o amor que Deus coloca, ok? Então, Deus é amor. E aí nós encontramos na palavra de Deus, 1 João 4, 8,
João 13:34, João 3:16, né? Deus amou o mundo. E Romanos 5:5 e 8. Aqui nós encontramos que Deus é amor. Fala sobre essa questão de Deus é amor. Esse amor de Deus é um amor incondicional. Esse amor de Deus é um amor incondicional. É um amor altruísta, sacrificial. Ok? O Deus é aquela situação interessante. Deus não precisa de nós, mas nós precisamos de Deus. Ok? Entendeu? E Deus, na sua onipresença, onipotente, no seu poder, diante da sua grande majestade, Ele se comunica com o homem. Ele se apresenta para o homem. Entendeu? Porque Ele não precisava. E vocês sabem muito bem que o relacionamento entre Deus Santo e o pecador é complicado. Entendeu? Deus, é isso que eu falo. Às vezes a gente analisa assim: Deus se sacrifica por nós, sim. Deus muitas vezes nos ama, entendeu? E nós nos amamos, não amamos o quanto deveríamos amar a Deus. Não é verdade? Então essa é uma relação que a gente tem que ter. Então, o amor de Deus é o amor de entrega, com bem-estar, numa situação de amor. É uma forma mais elevada que Deus traz para nós, é esse amor dele. Esse amor ele é transcendente de sentimentos pessoais e se manifesta em ações que busca um bem maior. Então, quando Deus dá amor para você, quando Deus transmite esse amor para você, Ele tem como objetivo a sua melhora, o seu crescimento, a sua mudança. Ele tem esse objetivo, ok? Agora, o ser humano pode amar, embora de forma limitada. Como amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ali Deus dá uma condição para que nós entendemos, né, que o nosso amor próprio, o amor que nós temos pela nossa vida, entendeu? Não estou falando do eu estou falando do amor como pessoa. Ele tem que ser a ponto de você amar o seu próximo também. Então, existe uma situação muito interessante. Por exemplo, quando Deus fala que devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos, Ele está falando para quem? Para os cristãos. Para nós. Para nós que recebemos o amor dele. Certo? Então, quando você transmite amor ao seu próximo, esse amor que você está transmitindo é um amor seu, pessoal, ou é um amor que Deus te deu? É um amor filéu, né? Amor filéu. Certo? Amor de uma pessoa para outra pessoa. Sim, mas veja bem, o amor que nós damos para o nosso próximo é carregado do amor que nós temos por Deus. Porque nós não podemos amar o nosso próximo sem o amor de Deus. Vocês estão entendendo? Sim. Senão você está fora da Bíblia. E por isso que é chamado de filéu. Exato. Está fora da Bíblia. Então, você tem que amar o seu próximo, mas com esse amor que você recebe de Deus. Então, esse é realmente... E tem um amor, o outro amor também, que é o Eros, né? Que é o amor de um homem para a mulher, certo? O amor do homem para a mulher também é diferente do amor do pai para o filho. Ok? Do pai para o filho. Mas nós, por exemplo, somos o nosso próximo. Correto? Nossos amigos. Ok? Tá. Um amor que é de um relacionamento com Deus
Ou seja, o amor que Deus transmite para você, ele é expresso por meio de ações. Não é falar eu te amo para o meu irmão e não demonstrar que realmente o ama. Porque é uma questão de ações. Perdão, serviço, sacrifício. Às vezes você se sacrifica para um irmão, porque você está dentro desse amor de Deus que excede todo entendimento em Cristo Jesus. Se Cristo Jesus nos amou a ponto de fazer tudo o que fez a nosso favor, da mesma maneira, esse amor tem que ser jogado para fora. Por isso que nós somos igreja. Porque a igreja que não transmite amor é a igreja fria. Eu concordo e eu tenho certeza que o Enivaldo comentou comigo, se nós que já falamos. Quando eu estive a primeira vez aqui na igreja, eu não sei se aconteceu isso mesmo com o Enivaldo, certo? Eu vi o amor. Eu senti, na verdade. Amém. Entendimento. Conversar, entender, as pessoas. Amém. Tem que ter aquilo que aconteceu ali, de vez em quando, numa saída, numa festa, ou até mesmo na igreja. Ok? Eu vim de uma igreja que todo segundo domingo, na Santa Ceia, tinha um almoço na igreja. Entendeu? Igreja chamada igreja de família. Tá? E esse almoço dá a oportunidade de eu conhecer melhor o meu irmão. Se ele é comilão ou não. Como que é o papel? Você sabe disso? Vocês que não são pastores, entendeu? Vocês dois. Uma das características pastoral, que tem que ser desenvolvido é reconhecer a face do seu irmão quando ele está bem. Porque somente se você conhecer se ele está bem, quando ele está bem, porque o dia que ele estiver mal, ele vai estar com semblante diferente. Ele vai falar com você: irmão, tudo bem? Mais ou menos. Pronto, mais ou menos já mudou a história. Já não está bem. Então, isso aí, essa característica, é você transmitir esse amor de Deus. Porque você guarda para ti, você se preocupa. Que bom, né? Todos nós, quando temos alguma coisa, hoje as pessoas estão orando por nós. Então, a oração voluntária de cada um por alguém é demonstração de amor. E vem da onde? Do amor de Deus. Ok? Misericórdia. Tá? Misericórdia. Deus é misericordioso. Efésios 2, você parou lá, né? Efésios 2, 4, 5. Tá? Os humanos podem demonstrar misericórdia também. Na verdade, irmãos, todos os atributos comunicáveis com Deus é para eles terem reflexão de fruto. Deu para vocês entenderem? Lembra, falando misericórdia, lembra a parábola daquele rei que perdoou o seu servo e o seu servo não perdoou o conservo? Estão lembrados? Sim. Então, ali o rei teve misericórdia do seu servo, mas o seu servo não teve misericórdia do conservo. Essa é uma palavra de misericórdia para você ter com alguém. Então nós precisamos ser misericordiosos. Então isso é muito importante. Eu coloquei aqui. Quer que leia os dois ou não? Leia. Pega Efésios 2, 4. 2, 4, 5? 2, 4, 5, isso. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia,
pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Glória a Deus. Amém. Então veja bem, a maior misericórdia que nós temos é do nosso Senhor, que teve misericórdia e hoje nós temos graça. Amém. Outro atributo comunicável de Deus é a sua justiça. Deus é justo. Interessante que quiser alguém puder abrir, vê em Deuteronômio 32:4. Vejam bem, irmãos, tem uma situação muito importante na nossa vida. Cada um de nós temos uma história. Eu tenho histórias, muitas histórias. E muitas histórias que hoje eu coloco como fui injustiçado. Ok? Então, achou Deuteronômio? Uhum. Pode ler, por favor. Ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos juízos são. Deus é a verdade, e não há nele injustiça. Justo e reto é. Aleluia. Amém, né? Veja bem, é muito bacana, tá? Esse estudo aqui eu recomendo, na verdade, a gente buscar um estudo, estudar e pegar as referências. É muito rico, tá? É muito rico. Eu, graças a Deus, eu tenho tempo, tenho oportunidade para fazer isso daí. Mas, às vezes, o que acontece em relação a essa justiça, irmãos? Nós, quando somos injustiçados, nós temos que buscar a justiça divina. Por quê? Porque a nossa justiça terrena, ela é falha, ela é errônea, porque somos pecadores. E às vezes não somos nem misericordiosos na justiça. Aí eu pergunto para você, teve algumas pessoas no meu passado que aprontaram comigo? Eu já vou dizer não vou dizer que aprontou. Minha mãe me abandonou, minha mãe de sangue, eu não conheço meus pais, e tive problemas com a minha mãe adotiva, e tive problemas com meus irmãos, e tive problemas na minha vida, e eu era para ser uma pessoa revoltada. E sempre carreguei esse pedido dentro do coração de justiça. Falei, meu Deus, essas pessoas fizeram essas coisas para mim, o que eu faço? Desejo que morra? Desejo que aconteça alguma coisa errada? Aí eu pedi para Deus, como que eu devo orar? Como que eu devo me comportar desta maneira? Deus simplesmente me ensinou. Primeiro, a minha graça te basta. Começa por aí, certo? Eu tenho que entregar toda a minha vida para Deus. E a minha vida não é só o presente, mas é o passado também. As dores do meu passado, as dificuldades do meu passado. Mas como que fica essas pessoas? Você tem que orar para essas pessoas. Ah, mas aí Deus falou. Você quer acalmar o seu coração? Senhor, dê a paga a cada um conforme as suas obras. É esse o meu pedido. E descansei. Entreguei para Deus, porque não cabe a mim a justiça. É verdade. A justiça cabe a Deus. É. E Ele vai fazer nem muito nem pouco. Ele vai fazer o suficiente. É verdade. E o suficiente para mim, tá bom. Aleluia. Porque Deus é Deus de justiça. Aleluia. Então a justiça dele é boa para mim. E eu tenho que aceitar. Aleluia. E continuar a minha vida. Porque muitas vezes a gente como pessoa
vive com o pé no passado. Parece museu, né? É. Vive com o pé no passado. Às vezes o passado quer ficar batendo a porta da vida da gente. É. Principalmente quando a gente está fraco. E vocês sabem quem é que ajuda a fazer essas artimanhas na nossa vida. Vocês sabem. Tá? Então, é muito importante. Então, é muito importante entregarmos esse atributo comunicável de Deus, que é sua justiça. Ela tem que ser trabalhada. E para frente também. Porque Deus é justiça hoje e para sempre. Foi, é e para sempre será. Amém. Amém? Santidade. É. Apocalipse 4:8. Quem quiser abrir. Então, qual é a questão da santidade? A santidade de Deus, entendeu? Ela é comunicável. Então, há uma comunicação, Eduardo. Há uma comunicação da sua. Pode falar, fala aí. 4:8, já está escrito: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Isso. Aqui, o 1 João 1,5 tem um melhor ainda. Eu acho que está. Apocalipse do quê, pastor? 1 João 1,5. Sobre santidade. Eduardo, nós estamos falando sobre os atributos comunicáveis de Deus. São atributos que Deus transmite para o homem. Ok? No culto passado, nós falamos do incomunicáveis, aquele que Deus não comunica com o homem. Agora estamos falando dos comunicáveis. Estamos falando agora da santidade. 1 João 1,5, achou? Quem achou? 1 João 1,5. 1 João 1:5. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Certo, 14:16. Fala aí na frente, 14:16. No mesmo capítulo. No mesmo capítulo? No mesmo capítulo. 1 João 1,5, depois o 14 e o 16. Mesmo capítulo. Então no 2. Não tem o João 1,16? 1,14? Não. 1 João vai só até o versículo 10. Então eu errei aqui na. Só se for o 2. Só se for o 2. Eu vos escrevi, pais, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós. Então não é. Amém. Isaías 6:3. Tem uma falha aqui, um erro aqui. Aqui clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia de sua glória. Amém. Glória a Deus. Isso é o quê? Isaías? Isaías 6:3. O que acontece, irmãos, que nós devemos ser santos. Veja bem, a santidade, ela está diretamente ligada à nossa perfeição. Ok? Por quê? Porque na verdade, veja bem, abra em Hebreus 12:14. Primeiro, sem fé é impossível agradar a Deus. Ok? Então a fé é outro alicerce, mas a santidade também. O que está escrito em Hebreus 12:14? Segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Estão vendo? Repita para mim, por favor.
Segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Perfeito? Amém. É uma condição, não é isso? Se você não se tornar santo, buscar a santidade, você não verá Deus. Meu Deus, é grave. É importante. Por isso a palavra diz: sede santo, como eu sou Como santo. eu sou santo. Ok? Então, essa é uma condição muito importante. É um atributo comunicável de Deus. Bondade, a prática do bem. Então, aqui a gente já tem, eu não vou falar, mas Salmos 103, 6 e 8, Salmos 145 e 9, Mateus 19, 17, Romanos 2, 4, Tiago 1, 17. Perfeição também é outro atributo comunicável. De tudo que nós vemos e vimos até agora, e vemos na nossa vida cristã, nós não consideramos Deus imperfeito. Correto? Há alguma imperfeição em Deus? Não. Já descobrimos alguma coisa? Não existe. Tá? E aí a gente encontra alguns versículos que falam sobre isso. Jó 11, 7, Salmo 18, 30, né? E Jesus declara em Mateus 5,48. Quem puder abrir 5,48. Salmo, vai? Pode falar o Salmo. Salmo Da bondade. 18, 30, é isso? 18,30, é. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, e é um escudo para todos os que nele confiam. Isso, amém. Aí. Alguém achou Mateus 5,48? Sede vós, pois, perfeito, como é perfeito vosso Pai, que está no céu. Observe uma coisa. Essa perfeição não está ligada à santidade? Uhum. Está ligada à santidade, né, irmãos? Isso é importante. Tá? Sabedoria. Deus comunica sabedoria. E a sabedoria nós encontramos também em Tiago 5. Tiago 5 diz assim: se você necessitar de sabedoria, peça a Deus, que Ele vai te dar, certo? Mas Ele fala, dá até uma observação: não seja inconstante. Né? Como a onda do mar, tal, não seja inconstante. Então a sabedoria é fundamental. Pois é. Deus é infinito e sábio. O homem pode buscar sabedoria, que eu estou falando, né? O Salmo 19, 7 também fala disso. Tá? Fidelidade também é outro atributo. Fidelidade. Vejam bem, irmãos, a confiabilidade de Deus, devemos ser fiéis em nossas responsabilidades. Deus cumpre todas as suas promessas, que é questão da fidelidade. Então vejam bem, fidelidade, eu até comunico, eu até falo para as pessoas, é você fazer o que o Eduardo fez hoje. Isso é fidelidade. Não importa o horário, não vim. Dá tempo, dá condição, não vai vir aqui de corpo presente, né? Cansado, não consegue, né? Está dormindo, está com sonolência. Então, mas muitas vezes as pessoas vêm assim mesmo, dessa maneira mesmo. Então isso é fidelidade. Por quê? Porque Deus é fiel com você. Verdade. Deus é fiel em todos os sentidos. Então isso é importante. E nós encontramos sobre essa fidelidade em 1 Coríntios capítulo 1, 9, Deuteronômio 7, 9 e 2 Timóteo 2, 13. Tá? Isso são as fidelidades, a fidelidade de Deus. É um atributo comunicável. Longanimidade.
Também é outro atributo comunicável de Deus. A longanimidade, ela tem como ponto principal é ter paciência conosco. Ter paciência conosco. Muitas das vezes, nós, como somos turrões, né? Somos turrões, teimosos, então a gente acaba confrontando com Deus certas coisas. É grave. Deus manda a gente fazer certas coisas, Deus orienta a gente fazer certas coisas, e nós temos esse problema, mas Deus é paciente, é longânimo, né? Tem condições, tem essa longanimidade, ele retarda, muitas vezes, a tolerância de Deus, paciente, retarda a sua ira, dar oportunidade ao arrependimento. Ele aguarda o momento certo, a hora certa, né? Para a gente se arrepender. É fantástico isso aí, né? Bonzinho demais. Veracidade. Deus é verdade. Deus é verdade. Deus é fonte da verdade. Ok? Então, Ele é a fonte da verdade. Então, nós vemos aí em João 14,16, Números 23,19, Tito 1,2, devemos viver na verdade. Efésios 4,25. Números o quê, pastor? Oi? Números 23,19. E o outro? Não, fica à vontade. O outro? Se terminar. Vai me dar? Glória a Deus. Então, veja bem, essa é uma grande importância. Nós temos que dotar a fidelidade de Deus, Deus ser a verdade na nossa vida. Então, quando você recebe uma palavra, quando você recebe um ensinamento, quando você recebe algo de Deus na sua vida, nas pregações, nas palestras, nos louvores, entendeu? Você precisa absorver todas essas coisas como verdade, principalmente na palavra, principalmente a palavra. Pode ser que algum louvor específico, às vezes tem muita gente cogita dentro dos louvores o que as pessoas estão falando. Tem gente que fala, não, mas o que está dizendo nesse louvor não é bem assim não, entendeu? Porque ele confronta com a palavra, porque vou dizer sinceramente, irmãos, o hino da harpa é o único hino que eu canto sem problema nenhum, entendeu? Os outros louvores, pode ser, entendeu? Então, há uma situação onde você entender, porque veja bem, existe uma situação seguinte, nós consideramos, isso é algo polêmico até, é polêmico, vou dizer para vocês, é polêmico, que os louvores é considerado louvor a Deus. A letra tem que louvar a Deus. Adoração, ok? Louvar a Deus. Sim. Então, louvores que falam do homem recebendo de Deus, do eu, do melhora, ou de alguma coisa assim, já, na minha opinião, não são praticamente louvores a Deus. Tá certo. É isso mesmo. Ok? Então, a letra, para nós que somos obreiros do Senhor, entendeu? É importante a gente entender. Ok? E a gente, como igreja, um cuida do outro. E às vezes a gente consegue entender e verificar se aquele louvor tem a verdade de Deus. Ok? Aquele louvor tem a verdade. Apesar que eu digo o seguinte, que tem uns que falam um agradecimento também. Então vejam que tem algumas diferenças, mas nós não podemos esquecer de confrontar com a palavra o que nós estamos cantando. Não podemos deixar de comprovar. Tá? Bom, agora é o seguinte, nós estamos falando de Deus e eu quero trazer para vocês algumas situações nessa comunicação que
Deus se comunica conosco, não é isso? Agora, Deus se comunica com a sua graça. Então, vejam bem, nós temos a palavra de Deus, ok? Que é a expressão da vontade do Senhor e a graça do Senhor em sacrifício para a nossa vida, não é isso? Exemplo, orientação, capacitação, entendimento, mudança de atitude, tudo em Cristo Jesus, ok? Sem Cristo Jesus, nós não tínhamos a imagem do santo, ok? Dos ensinamentos vindo direto de Cristo, não teríamos. Então isso é importante. Agora vejam bem, essa graça que Deus nos dá, como nós estamos recebendo ela? Como nós estamos recebendo ela? Eu quero ver, vou tentar rapidamente, e pode ser que alguém entre em conflito comigo aqui no que eu vou falar, tá? Mas veja bem, eu quero dizer para vocês, irmãos, que é o seguinte: Deus me incomodou de colocar essa situação aqui para que a gente possa ter um entendimento. A questão é, Deus se comunica com o homem, ok? Agora, vocês observam na palavra que existe uma situação dificultosa e um combate dificultoso na palavra pelo maior evangelista, pelo maior homem que está registrado na Bíblia? Apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, diante do seu ministério, ele ficou quieto? Ele não encontrou problema? Encontrou. E bastante. Sim. Só que tem um detalhe importante que eu queria alertar vocês. Esse mesmo problema que Paulo enfrentou aqui, ou alguns piores, nós enfrentamos posteriormente. Tá? Nós estamos enfrentando aqui também alguns deles, ok? Então veja bem, Deus se comunicou, trouxe a palavra, trouxe Jesus para nós, para a nossa orientação. O que está acontecendo? Estão fazendo distorções da palavra de Deus. E às vezes nós mesmos fazemos. Nós mesmos fazemos. Misericórdia. Vamos Me falar ajuda. só do Paulo por enquanto, ok? Vamos ver se dá essa meia horinha, se dá tempo, ok? Então vamos lá, irmãos, olha. Então, vejam bem, o apóstolo Paulo recebe a orientação de Deus, recebe para o seu ministério todas as condições, todas as ferramentas, ok? Então, veja bem, só que tem um porém. Quando ele está pregando para judeu, é uma coisa, mas quando entrou os gentios, mudou as coisas. Aliás, até com o judaísmo também deu problema. Os judeus não queriam mudar o evangelho? Queriam, pastor? Não, né? Ou queriam? Queriam, né? Queriam mudar o evangelho. Os gentios entravam na igreja, queriam mudar também. Então, por quê? Porque essas pessoas entraram com seus usos e costumes. Entraram com a sua falta de entendimento. Entraram com a sua a questão de não dar valor à graça. Entraram também, que muitas das vezes também achavam, porque Paulo perseguia os cristãos, Paulo não tinha autoridade. Paulo não tinha autoridade.
Então eles queriam fazer do jeito deles. Eles também tinham desejo de modificar conforme as suas ideias pessoais. Um cara que não está gostando do jeito que nós estamos aqui, olha o absurdo. Sai daqui e vou montar uma outra igreja do jeito que eu acho que é. Bem isso. Entenderam o que eu estou querendo dizer? Do jeito que eu acho que é. Então é uma situação com doutrinas falsas. Então o apóstolo Paulo, vou citar rapidamente aqui, para vocês entenderem qual é a colocação de Paulo. Paulo teve lutas doutrinárias. Tá? Não vou falar versículo para a gente não. Mas está aqui deixado em versículo. Gálatas 2:11 e tal. O que significa? Legalismo judaizante. Lembra a questão de ser circuncisado? Né? Esse é o caso específico. A lei, a obediência ferronha sobre a lei. Ok? Sobre a lei. O gnosticismo, filosofias humanas, também, que se encontra em Colossenses 2:8, 16, 23. Isso eu estou falando para vocês com versículo bíblico, tá? Nós não vamos falar versículos bíblicos, se vocês quiserem depois, perguntem para mim. Eu tenho em PDF, posso mandar também, tá? Então, esse gnosticismo aconteceu em Colossos, essa situação. Ou seja, Colossenses 2:8, 16 e 23. Libertinagem, irmãos. Graça com licença para pecar. Romanos 6:1. É grave. 1 Coríntios 6:12. Gálatas 5:13. Culto aos anjos e ascetismo falso. Culto aos anjos. Negação da ressurreição de Cristo, acontecida em 1 Coríntios 15:12. Falsos apóstolos e outros evangelhos. Distorção do evangelho de Cristo. Gálatas 1:6, 9. 2 Coríntios 1:4. Então vejam bem, irmãos, que são situações. Por exemplo, quando o apóstolo Paulo diz que Jesus veio em carne, o apóstolo Paulo colocou na sua carta: Jesus veio em carne. Ele precisava fazer isso? Não precisava. Mas por que ele fez? Porque tinha gente buzinando lá, não acreditando do nascimento de Cristo, não achando que Cristo estava em carne, nasceu em carne. Vocês entenderam como é que é? Se ele está registrando na Bíblia, é porque tinha alguém que estava pensando ao contrário. Ok? Essa que é a importância, tá? Lutas comportamentais. 1 Coríntios. Imoralidade sexual. Veja o combate de Paulo. 1 Coríntios 5:1, 5. Divisões e partidismo. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. E vai, tá? Você já lembra o versículo aí. Abusos na ceia do Senhor. 1 Coríntios, está marcado, vocês sabem disso. Vocês já até estudaram sobre isso. Ok? Desordem no culto. Hein? Desordem. Veja o que Paulo estava fazendo, meu Deus. Olha o que a turma estava fazendo dentro da igreja. Meu Deus. Então, desordem no culto. Igreja Tessalônica, na igreja de Tessalônica, na ociosidade, explorando a igreja, lutas relacionais, falta de perdão e de reconciliação, lá em Filipos, tá? Em a igreja de Filipenses 4, 2, 3, preconceito entre judeus e gentios, havia distinções culturais.
Havia problemas culturais ali entre eles. Paulo está combatendo isso aí. Lutas externas, perseguição de judeus e autoridades, né? Que aí, no caso, Paulo sofreu sobre essa situação, certo? O próprio Paulo, pastor, porque ele foi preso, né? Em toda situação. Falsos profetas, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 13 e 15. Falsos apóstolos se infiltravam na igreja para difamar Paulo. Não é brincadeira. Nós estamos aqui numa igreja pequena, considerável, tá? Mas nós temos a nata. Conhecemos uns aos outros, entendemos uns aos outros. E essas pessoas às vezes vêm e com as suas doutrinas, os seus pensamentos, começam a infiltrar para um, para outro, para disseminar. Então nós aprendemos isso aqui para a nossa vida também. Nossa vida, para nós protegermos a nossa integridade. Vocês entenderam? Amém. Então, como Paulo enfrentou essas lutas? Paulo enfrentou suas lutas, ensinando a verdade, orando pelas igrejas, enviando líderes e mostrando um amor firme. Ok? Então, irmãos, vejam bem, a comunicação de Deus era para que a gente tivesse uma igreja primitiva. Era para que nós tivéssemos uma igreja sem problemas. Mas acontece que nós estamos aqui numa célula que vai crescer e vai multiplicar. Aleluia. Diz assim a palavra de Deus, os homens de Deus estão confirmando isso. Que haverá uma multiplicação na igreja. Aleluia. Né? A glória da segunda casa haverá e irá acontecer. Aleluia. E eu sei disso porque eu estou participante disso. Glória a Deus. Eu vim por motivo de oração. E depois essa igreja mudou de lugar. Não é eu que estou fazendo, não é o Minivaldo que estão fazendo. Mas é a palavra que está mostrando isso. Aleluia. Lembra que eu falei com o pastor? Encostei o pastor e ele falou: pastor, o senhor está preparado para mudanças? Foi ou não foi, pastor? Foi, porque há crescimento. E aonde há crescimento, há mudança, pastor. Aleluia. Há transformações. E há mais preocupações em relação a esses problemas. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Tá? Porque é importante a gente entender a doutrina. Então eu queria agora, por favor, rapidinho, eu agradeço, tá, a gravação que foi feita. Eu queria encerrar, que eu queria falar só para a igreja.